Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês adoram, que é um vídeo de síntese, um vídeo de resumo aí das principais simetrias. Aqui no canal tem vídeos já de cada uma delas isoladamente, né? Então, para que você consiga se organizar. Aqui eu vou falar mais rapidamente para dar aquela revisada, se tiver com alguma dúvida mais pontual, tudo bem? Então, aqui, primeira reflexão à reta. Estamos falando de reflexão em relação à reta, a gente precisa ter uma reta, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Então, aqui, por exemplo, vou representar uma reta qualquer, uma reta aqui. Se é uma reta, tem que colocar a setinha para os dois lados para representar adequadamente. Vou chamar aqui essa nossa reta de reta T. E vou falar aqui que o nosso objetivo, por exemplo, é fazer a reflexão de um segmento qualquer. Então, vou representar aqui um segmento qualquer, um segmento que eu vou chamar de segmento AB, e o nosso objetivo é encontrar o correspondente desse segmento do outro lado, de modo que esses dois segmentos sejam aí refletidos em relação a essa reta. Então, ó, o que apareceria no seu enunciado é construa R é de reflexão, T, que é o nome do nosso eixo de reflexão, do segmento AB. Tudo bem? Então, reflexão em relação a reta T desse segmento. Quero lembrá-los aí uma coisa importante, que quando a gente está falando disso, dessa etapa, né, de reflexão, como qualquer uma das outras simetrias, a gente está falando de isometria. Isometria preserva a distância, né? Então, é uma transformação isométrica. Transformação isométrica do plano. Então, eu sei que ao construir isso daqui, eu vou chegar num segmento que eu vou chamar de segmento A', B'. Isso aqui vai acontecer. E eu preciso garantir algumas propriedades, né? Para que eu garanta que esses pontos sejam correspondentes. Essas propriedades são as seguintes, tá? Eu preciso que o segmento AB, ele seja congruente ao segmento A', B', ou seja, que ambos tenham as mesmas medidas. E eu preciso que essa reta aqui, que é a reta T, que é o nosso eixo de simetria, vou até puxar uma setinha aqui para falar, opa, eixo de simetria. Ou eixo de reflexão, tá? Eu vou ter aqui um ponto correspondente ao ponto A, que vai ser o ponto A'. Para que esses pontos sejam correspondentes, eu preciso que a reta T, ela seja mediatriz do ponto A e do ponto A'. E que ela também seja a mediatriz do ponto B e do ponto B'. Então, ela vai ser a mediatriz desses dois pontos aí, que vão ser os nossos pontos correspondentes. Ou seja, a reta T vai passar pelo ponto médio de A', de modo que a reta T vai equidistar de A', e a reta T também vai ser perpendicular ao segmento A'. A mesma coisa que vai acontecer com B'. Então, aqui, ó, colocando em tópicos pra gente, eu não vou construir, tem vários vídeos aqui de construção, a ideia aqui é trazer o conceito. Então, se eu colocar aqui, e aí eu vou colocar a olho um correspondente, digamos que esse daqui, então, seja o correspondente do ponto A, que é o nosso ponto A'. E aí, eu vou ter aqui também o nosso aí correspondente do nosso ponto B, que vai ser o nosso ponto B'. Tô sem sorte com a lapiseira hoje, viu? B'. Então, aqui eu teria o nossa reflexão de fato, né? O que eu preciso colocar de propriedade aqui para entender o que vai acontecer? Primeira coisa importante, sabemos que esses dois segmentos precisam ter a mesma medida. Então, eu sei que aqui, necessariamente, o segmento AB vai ter a mesma medida do segmento A', B'. Que medida é essa? Não sei, x centímetros, né? Então, se aqui mede 5, aqui também necessariamente vai precisar medir 5. Outra coisa que eu comentei com vocês é que T vai precisar ser mediatriz de A'. Então, eu vou vir aqui, vou representar para vocês aí um segmento, o segmento A'. Para eu falar aqui que reta T é mediatriz de A', duas coisas precisam acontecer. Precisa aqui ser perpendicular
e precisa passar pelo ponto médio, né? Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto M, ele é o ponto médio de A, a linha. A mesma coisa vai acontecer com B, B'. T vai ser mediatriz, então vai passar pelo ponto médio e vai ser perpendicular, tudo bem? Não vou representar aqui, para não ficar muito desorganizado, mas essa é a ideia, e é essa propriedade que vai se manter aí para qualquer outros dois pontos correspondentes que a gente tenha, né? Então, poderia ter, por exemplo, aqui um C, um C', que seriam, sei lá, formariam um triângulo, por exemplo, né? Se os três pontos não fossem colineares. Mas essa é a ideia que vai acontecer. Então, para construir, você tem que garantir, você vai ter a reta, você vai ter o ponto, precisa garantir 90 graus, então vai precisar construir mediatriz, vai precisar construir perpendicular, e aí depois é só transportar a distância para garantir essa relação, né? Então, essa é a ideia geral. A translação, ela tem elementos aqui que são bastante importantes, né? Na verdade, um elemento bastante importante, que é o nosso vetor. Tem aqui uma setinha, esse objeto aqui eu vou chamar de V, né, no geral que aparece, uma letra minúscula e uma setinha, e digamos aí que a gente queira realizar a translação de um segmento também, que eu vou chamar aqui de segmento CD. Então, o que vai aparecer no seu enunciado aí, né, como notação, é T de translação. Translação em relação ao quê? Ao vetor V. De qual segmento? Do segmento CD. E aí, o que nós teremos aqui vai ser um segmento C'D', né? Como resultado dessa translação. Então, acho que é bem óbvio, mas é importante ressaltar, né? Se eu vou fazer a translação de um segmento, meu resultado vai ser um segmento. Se eu vou fazer a translação de um ponto, meu resultado vai ser um ponto, né? Então, aí cada ponto tem um único correspondente, né? Lembra que é uma transformação, né? Transformação do plano. Então, aqui também é uma transformação isométrica, e algumas coisas vão aparecer aqui de importante, né? Primeira coisa, esse vetor, esse daqui é um vetor. Então, esse V, que é o nosso vetor, ele vai ser aquele objeto, que eu já contei para vocês, que tem três propriedades importantíssimas. Ele tem sentido. Opa, calma aí que eu tô sem sorte com a lapiseira hoje. Ele tem sentido. Sentido tá relacionado à seta. Onde que essa seta tá apontando? Nesse caso, tá apontando para cá, mas poderia ser para cá. Tem sentido. Ele tem direção. Direção tá relacionada à inclinação, né? Então, pode estar assim, tá assim, tá assim, inclinação. Ele também tem comprimento, que é o que a gente chama de módulo formalmente, mas eu vou colocar comprimento aqui pra gente, que não tem problema. Tem três elementos que vão aparecer que são bastante importantes, que eu preciso garantir. Então, ele é esse objeto que, por exemplo, quando eu for olhar aqui para um dos pontos correspondentes, que vai ser o correspondente do ponto C, que eu vou encontrar aqui o ponto C', eu sei que aqui eu vou ter o ponto C', ele vai estar em uma reta, que eu vou chamar aqui de reta M, né? Essa reta M, ela vai ser paralela à reta que vai conter o nosso vetor. Então, como que eu garanto a direção? Com a ideia de paralelismo. O nosso ponto C', ele vai estar em algum lugar dessa reta, nesse sentido, porque essa tá apontando para cá, de modo que de C até C', eu tenho o mesmo tamanho desse vetor, tenho o mesmo comprimento. Então, digamos aqui que eu encontro o correspondente, que veio parar aqui, que é o nosso ponto C'. Eu sei que o tamanho desse segmento precisa ser o mesmo tamanho desse. E eu sei que a reta que contém o vetor V vai ser paralela à reta que contém o segmento C'. Então, eu vou colocar aqui a ideia de paralelismo, a gente representa aí como se uma reta é perpendicular a uma delas, vai ser perpendicular à outra, né? Isso garante o paralelismo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, que o segmento C', ele vai ser congruente, vai ter a mesma medida que o tamanho do vetor. E aí tem uma notação que vai aparecer pra gente falar de tamanho de vetor, que é módulo. Vou colocar uma barrinha, coloco o vetor dentro, fecho o módulo. Você que tá falando, olha, o tamanho desse vetor. A mesma coisa vai acontecer pro D'. Ele vai ter a mesma medida, vai ser congruente ao tamanho do nosso vetor, que é do nosso vetor V. Tudo bem? Esses daqui são dois elementos aí super importantes pra gente olhar com bastante carinho. Que é essa ideia aí de vou estar garantindo a mesma medida. Não dá pra eu ter um C' aqui,
né? Então, essas medidas precisam ser as mesmas. E uma outra coisa importante é a ideia de paralelismo. Então, aqui, por exemplo, a reta que contém o vetor V vai ser paralela à reta que contém CC', né? Sendo esses dois correspondentes. Aqui eu tô usando um abuso de notação, tá? Usando o vetor aqui, mas é só para não precisar escrever a reta que contém o vetor, enfim. Só pra gente compreender aqui com mais clareza, tá? Mas a ideia é a reta que contém esse vetor vai ser paralela à reta que vai conter aqui dois pontos correspondentes. Então, essa ideia vai acontecer, tá? Então, aqui, pensa que o elemento essencial para a reflexão é uma reta, sem a reta não tem reflexão, e o elemento essencial da translação é um vetor, sem o vetor não tem translação. Para finalizar, a rotação, ela vai entregar pra gente aqui alguns elementos. Eu vou ter um centro de rotação. E digamos aqui que eu queira realizar a rotação também de um segmento EF. A notação que vai aparecer para você é uma rotação de centro em O, de ângulo, por exemplo, beta, né? Então, esse beta aqui é um ângulo qualquer, do segmento EF. O resultado, então, vai ser pra gente o segmento E'F'. Digamos, então, que olhando para isso, eu vou aqui encontrar um correspondente, no caso, por exemplo, o correspondente para o nosso ponto E', tudo bem? Vai acontecer que esse segmento EO e o segmento OE' precisa ter a mesma medida. Lembra que simetria é isometria, então preserva a distância, as distâncias são todas preservadas, tá bom? E eu tenho aqui que esse ângulo, que é o ângulo EOE', precisa ser o ângulo de rotação. Nesse caso, vai ser um ângulo beta. Então, são duas propriedades que precisam aparecer para a gente, são bastante importantes. Então, aqui, ó, coisas importantes, né? Eu tenho aqui que esse O, e tem esse O e esse beta. Esse O é o nosso centro de rotação. E esse beta é o ângulo de rotação. Ângulo de rotação. Opa, ângulo de ângulo eu acho que não tá existindo, né? Ângulo de rotação. Então, todos os pontos vão ser aí rotacionados com essa medida angular. Então, nesse caso, por exemplo, necessariamente o segmento OE precisa ter a mesma medida que o segmento OE'. Então, a distância do centro até os pontos correspondentes precisa ter a mesma. E também vai acontecer da medida do ângulo formado entre os pontos correspondentes com origem em O, precisa ser a medida do ângulo de rotação. Então, aqui a medida do ângulo EOE', necessariamente precisa ser a medida de um ângulo beta, porque beta é essa medida aqui desse ângulo de rotação que nós temos. Então, aqui, ó, nossa, eu tô toda do Brasil, né? Azul, amarelo, verde, enfim, tem essa relação. Isso aqui vai acontecer também pro F, né? F, O, F', enfim. Essa é a ideia geral dessas simetrias, né? Então, a partir dessa análise, quando a gente entende os conceitos, as propriedades, dado que a gente já tá mais avançado aí no curso de DG, quando a gente vê esse tipo de conteúdo, a gente já consegue entender, então, quais serão essas construções que a gente vai ter que fazer para garantir perpendicular, para garantir inclinação, né, que é a ideia de paralelismo, para garantir o ângulo, para garantir a distância. Então, tem que vir na sua cabeça durante essas minhas falas, sempre a ideia de perpendicular, paralela, bissetriz, que vai te ajudar a organizar aí esse processo. Tudo bem? Curtiram? Bastante coisa, um grande resumão para vocês. Lembro aqui que tem vídeo separado de cada uma delas, tá? A ideia agora era só fazer aquela retomada rápida das propriedades para te ajudar aí a se organizar. Legal? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta. Curte, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?